E se fosse mesmo possível eliminar por completo as discussões sérias de um relacionamento? Parece uma ideia um bocado radical, não é? Bem, hoje vamos analisar uma estratégia psicológica que promete exatamente isso. Tudo se baseia numa teoria sobre como a comunicação emocional pode funcionar de maneiras muito diferentes entre as pessoas. Ok, vamos começar com esta afirmação que é, no mínimo, ousada. A promessa de eliminar completamente as discussões é fortíssima. Prepara-nos logo para uma solução que, à partida, vai contra tudo o que pensamos sobre conflitos num casal. A pergunta que se põe imediatamente é: mas isto é sequer possível? E se for, como? A teoria por detrás disto tudo argumenta que o segredo está em compreender a comunicação de uma forma, digamos, radicalmente diferente. Pronto, para entendermos esta lógica, vamos seguir estes passos. Primeiro, o princípio da amplificação. Depois, a importância de escolher bem com quem nos relacionamos. A seguir, como dominar o tom certo. E, por fim, as técnicas práticas que podem, supostamente, transformar conflito em conexão. E entramos no primeiro ponto. A teoria começa por desafiar a ideia de que as discussões são inevitáveis. Segundo a fonte, a grande maioria dos conflitos nasce de um erro fundamental de comunicação, que muitas vezes parte do lado masculino. E aqui está a ideia central de toda esta abordagem, o chamado princípio da amplificação. A teoria sugere que as mulheres podem funcionar como uma espécie de amplificadores emocionais, ou seja, absorvem a energia que recebem e devolvem-na, mas com mais intensidade. E aqui está o que a fonte diz ser a raiz de muitos, muitos mal-entendidos. A teoria defende que os homens tendem a focar-se na lógica, nos factos, ou seja, no que é dito. Já as mulheres, por outro lado, estariam mais sintonizadas com a emoção e com o tom de voz, ou seja, o como é dito. Esta diferença de foco é crucial para a teoria. Vamos ver um exemplo prático de como uma pequena emoção pode escalar. De acordo com este princípio, um pingo de irritação na voz de um homem pode ser devolvido como frustração. Se ele responder com ainda mais frustração, o resultado amplificado pode ser raiva. E pronto, temos um ciclo vicioso a acontecer. Para tornar a ideia mais clara, a fonte usa uma analogia muito poderosa, a de um eco emocional. É simples. A energia que se projeta é a que volta, mas amplificada. Se a energia inicial for negativa, bem, o retorno será ainda mais negativo. Agora, atenção a este ponto porque a fonte considera-o um pré-requisito absoluto. Antes de qualquer técnica de comunicação, a habilidade mais importante seria mesmo a capacidade de escolher uma parceira que não tenha, por natureza, uma tendência para o conflito. A fonte sugere que se esteja atento a estes sinais de alerta, que podem indicar uma certa predisposição para o drama. Coisas como a forma como alguém fala das relações passadas ou como trata as outras pessoas no dia-a-dia podem dizer muito. E esta analogia reforça a ideia na perfeição. A comunicação, por mais espetacular que seja, não consegue resolver um problema que, segundo a teoria, é fundamental da personalidade. A energia seria mais bem gasta em encontrar pessoas calmas do que a tentar acalmar pessoas que são, por natureza, caóticas. Ok. Assumindo que a escolha da parceira foi acertada, o foco vira-se para a comunicação. E aqui a fonte alerta para um erro muito comum. Ao perceber que a raiva causa problemas, alguns homens tentam remover toda a emoção, tornam-se robóticos. Mas, pelos vistos, essa não é de toda a solução. Aqui vemos o contraste entre o erro e a abordagem recomendada. Um tom frio, sem emoção, em vez de acalmar, pode ser interpretado como desinteresse ou, pior, como abandono. A alternativa proposta é um tom que consiga ser, ao mesmo tempo, caloroso e firme. O segredo, então, é este conceito de calor indiferenciado. O que é isto? É manter uma base de cuidado e afeto na voz, mesmo quando se está a discutir um problema. A ideia é simples: remover as emoções negativas, como a irritação, mas manter as positivas, que são as que criam segurança. Com a teoria do tom já estabelecida, podemos então avançar para as ferramentas práticas. A fonte apresenta várias técnicas específicas para abordar problemas sem ativar os mecanismos de defesa da outra pessoa. Uma das ferramentas mais diretas é a sanduíche de calor. Funciona em 3 passos muito simples. Começa-se com uma afirmação de carinho, apresenta-se o problema no meio e termina-se com uma reafirmação da relação. Basicamente, a correção fica embrulhada em segurança emocional. E aqui temos a caixa de ferramentas completa. Além da sanduíche de calor, temos o observador curioso, que troca a acusação pela curiosidade, o problema compartilhado, que cria uma mentalidade de equipa, a validação emocional, para reconhecer os sentimentos antes de mais nada, e o foco no futuro, que basicamente tira a conversa da culpa e apoia na solução. E agora, num nível mais avançado, o objetivo já nem é só evitar conflitos.
A proposta é usar estes momentos como oportunidades para aprofundar a ligação, e isto através do que a fonte chama de liderança através do calor. A perspectiva aqui muda radicalmente. Em vez de se olhar para uma reação emocional como um problema a ser resolvido, o praticante avançado vê-a como uma oportunidade, uma chance de ser um ponto de estabilidade. É a capacidade de lidar com as emoções do outro sem nos desestabilizarmos. O resultado final disto tudo é uma forma diferente de influência. A fonte faz um contraste claro entre a obediência, que é baseada no medo e a temporária, e a cooperação, que se baseia numa liderança que inspira confiança. Esta última seria sustentável e, supostamente, até aumentaria o investimento da parceira na relação. E para terminar, fica uma pergunta para reflexão. Independentemente de género ou da dinâmica de cada um, será que esta ideia de amplificação emocional faz algum sentido nas nossas experiências pessoais? Fica o convite para observarmos as nossas próprias interações com esta lente e tirarmos as nossas próprias conclusões.